Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. www.fmmais.com.br. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro. A gente traz para você as principais informações do que aconteceu no final de semana, do que acontece nesta segunda-feira, as principais manchetes dos principais jornais do país. Você que ouve em 87.9, nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias aqui na região sul da cidade de Anápolis. A você que ouve no fmmais.com.br, o nosso site, nosso muito obrigado. Para você que usa os aplicativos, também o nosso abraço. E para você que está conosco na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, o nosso abraço. Você pode participar do programa deixando aí o seu comentário e a gente vai fazer aqui questão de trazer a sua opinião para a pauta do nosso programa. Nos bastidores está toda faceira e alegre a Kellen Cunha, né? E comigo aqui nos estúdios da Mais FM, o meu amigo Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Edmar Silva. Muito bom dia para Kellen Cunha e para todos os amigos que nos acompanham na Mais FM, em especial, né, para a torcida palmeirense que já estava umas 2 rodadas com um grito entalado, preso na garganta, ficou com medo até metade do segundo tempo de ficar para a última rodada, mas aí num gol do Davidson contra o Vasco, o Palmeiras só precisava de uma vitória simples e venceu lá em São Januário e comemorou o seu título de campeão brasileiro. E aí tem aquela história que ele é decacampeão, ou seja, 10 vezes campeão, porque reúne todas as modalidades que existiam de campeonato brasileiro, mas é uma confusão danada, não é hora de entrar em polêmica como essa, mas, por exemplo, no ano de 67 tem 2 títulos de campeão brasileiro para o Palmeiras. Então, campeão do torneio lá, que tinha o nome, que era correspondente ao brasileiro, e tem uma Taça Brasil. Então, juntaram tudo, assim. Porque aí parece que o Corinthians tem 8, não sei quem tem 7... Alguém tem 9 também, acho que 9 não tem nenhum, só o Palmeiras que tinha, agora virou para 10. Mas, enfim, o fato é que o Palmeiras é campeão deste ano
numa campanha arrasadora, saiu vencendo todo mundo nessa reta final. Uma grande mudança, principalmente depois da chegada de Luiz Felipe Scolari. E agora é hora de comemorar e deve haver um destaque muito grande aí para esse rapaz, o Daverson, que deve ter um futuro interessante, porque está vivendo uma grande fase, mas principalmente o Dudu, né? O Dudu deve ser escolhido o craque aí do brasileiro. Não jogou muito, porque foi preservado para as outras competições que o Palmeiras disputava, em especial a Libertadores, mas quando esteve em campo no time, no elenco do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, jogou bem. Muito bem. As manchetes do dia, né, no esporte são exatamente sobre a vitória do Palmeiras e a vitória no campeonato, né, como sendo declarado campeão antecipadamente. O Globo Esporte traz o seguinte: com seu terceiro título nacional em 4 anos, Palmeiras prova mais uma vez importância de ter um elenco forte e estrutura impecável. Bom, os outros resultados aí do Campeonato Brasileiro, né, a gente tem a 37ª rodada, que aconteceu no final de semana. Vamos destacar aqui: Cruzeiro 0, Flamengo 2. Uma ótima vitória do Flamengo, que até então colocava, como eu disse, com o empate do Palmeiras, colocava a disputa para a última rodada. E um show de bola do Everton Ribeiro. Então, ultimamente se fala tanto da lei do ex, né, que é do ex-jogador, que quando joga contra o clube costuma desencantar. E com o Everton Ribeiro foi uma apresentação de gala. Fez 2 gols e 2 pinturas. Não foram 2 gols normais, não. Foram 2 golaços. Certo. Outros resultados: o Santos venceu o Atlético Mineiro por 3-2 e o Atlético Paranaense empatou com o Ceará por 2-2. Né? O Grêmio e o Vitória ficaram no empate de 0-0. O Vasco perdeu para o Palmeiras por 1-0, foi o jogo que deu o título para o Palmeiras. O América venceu o Bahia. O Corinthians e a Chapecoense ficaram no 0-0. Internacional venceu por 2-0. Não, Corinthians e Chapecoense é hoje. Ah, sim. Aí tem que estar 0-0 aqui mesmo. É verdade, ainda está 0-0. Até agora está 0-0. Está 0-0, por enquanto. Corinthians e Chapecoense, portanto, hoje, né? Na Arena Corinthians, às 19 horas. E também... aqui está errado também, viu? Só eu que erro, não. O que foi? O Globo Esporte também erra. Está escrito aqui 25 do 11. 25 do 11. 25 do 11 foi ontem. Então, teve ou não teve o jogo? 0-0? O Internacional 2 e Fluminense... Vamos ter que observar isso agora. Mas dessa vez, se eu lhe induzi o erro, você está errado. Eu acho que dessa vez nós erramos. Mas o fato é que... O fato é que o Corinthians empatou com o Chapecoense. Eu falei que o Chapecoense está brigando. O Corinthians tem uma chance mínima de rebaixamento, ao contrário do Chapecoense, que tem uma chance real de estar na zona de rebaixamento na próxima rodada. O Vasco enfrenta nessa última jogo o Ceará, os dois também lutando diretamente contra o rebaixamento. Então, essas são as histórias. O que tem hoje aqui é Botafogo e Paraná, né, no Engenhão, às 20 horas, e São Paulo e Sport Recife, às 20 horas, lá no Morumbi. Né? Esses dois são para hoje. O resultado aqui da tabela: Palmeiras é o campeão, tem 77 pontos. Pode ter mais. Tem mais algum jogo do Palmeiras? Tem mais um jogo. Tem mais a última rodada. Né? A rodada de domingo. O Flamengo tem 72, é o segundo. O Internacional 68 é o terceiro. O Grêmio tem 63, é o quarto colocado. O São Paulo tem 62, é o quinto. E o Atlético Mineiro é o sexto com 56. Você acha que ainda pode mudar esse quarteto aí, Martino? Tem Palmeiras, Flamengo, parece que está definido, né? O primeiro e o segundo lugar estão. O Internacional tem 68 e o Grêmio tem 63. O São Paulo tem 62, ou seja, apenas um ponto do Grêmio. Tem 2 disputas aí. Os 4 primeiros colocados, eles entram na Libertadores, né? Direto. Certo. Né? E as outras 2 vagas, a quinta e a sexta posição, elas são na chamada pré-Libertadores, mas que é Libertadores, que é uma fase de grupos aí, em que os vencedores conseguem
avançar para essa fase já de grupos definidos. Então, nós temos Palmeiras, Flamengo e Inter, inclusive nessas posições já definido, não tem como mudar mais nada. A dificuldade aí é prever se o São Paulo, que joga hoje, hoje tem São Paulo consegue passar o Grêmio. Porque aí ele vai entrar direto da Libertadores sem passar pela fase de grupos, jogando o Grêmio para baixo. Né? O Grêmio, de qualquer forma, o Grêmio já está na Libertadores. Por quê? Está com 63 pontos, não pode ser atingido por nenhum time que está fora, ou seja, o Atlético Paranaense tem que 54. Agora, a outra disputa é, na fase da pré-Libertadores, o último colocado, que é o sexto, que é o Atlético Mineiro, tem 56. Ele pode ser alcançado pelo Clube Atlético Paranaense, que tem 54. Então, dependendo do que... E vai enfrentar o Flamengo na última rodada, que não tem mais pretensão de nada, ganhar ou perder não faz diferença, já é o vice-campeão brasileiro, não vai ficar em terceiro, em primeiro, hora nenhuma. Então, ele se vencer, e dependendo do resultado do Atlético Mineiro, pode haver uma inversão e o Atlético Mineiro também ficar de fora da Libertadores. Essa é a situação que nós temos aqui. Muito bem, então essas aí as informações da Série A. A Série B também já tem campeão definido. Aliás, a Série B já acabou, né? A última rodada já é a 38ª, que foi neste final de semana. E o Goiás parece que encerrou mal, né? Fechou perdendo para... encerrou mal. Fechou perdendo para o Brasil de Pelotas por 1-0. Né? E aí ficou em quarto lugar com o mesmo número de pontos da Ponte Preta. Né? E você veja, o torcedor do Atlético Goianiense, que ficou a 1 ponto. Só um pontinho do Goiás. Né? Ficou a 2 empates, 2 jogos que perdeu, uma vitória que entregou. Ou seja, de 59 pontos, se consegue mais 1 ponto, bate os 60, mais 2, batia 61, enfim. Agora é hora de ficar remoendo essas coisas, não adiantam nada. Que eu errei. Mas o destaque aí, que sobem, o Goiás, o Avaí, o CSA e o Fortaleza. Nós precisamos saber algumas definições. Se o Fortaleza vai vencer o Vasco na última rodada e se manter na primeira divisão. Nós teremos, portanto, no ano que vem, em se manter nesse cenário, o clássico Fortaleza e Ceará. Né? E com direito aí ao rebaixamento do Vasco, mais um. Mas o grande destaque da Série B é, sem sombra de dúvida, o CSA. O CSA conseguiu um feito que talvez, acho que nenhum outro clube brasileiro, ou pouquíssimos clubes brasileiros, conseguiram na sua história. Ele saiu da Série D para a Série A. Para a Série A. Ele disputou todas as séries dos campeonatos brasileiros e, detalhe, subindo ano após ano. Então, de 15 para 16, 16 para 17, 17 para 18 e agora 18 para 19. Ou seja, em 2015 ele era da Série D. 16 ele foi para C. 17 ele foi... 18 ele foi para B e agora, em 2019, vai estar na Série A. Muito bem, né? Parabéns aí, o CSA de Alagoas. Ontem, das Alagoas, o Parma, tradicional clube italiano de futebol, mandou uma mensagem, né, através do Twitter, parabenizando o CSA, dizendo que era um feito para pouco, justamente porque o próprio Parma passou pela mesma situação, e ele dizia, somente os grandes clubes são detentores desta façanha. Muito bem. Bom, muito bem, vamos às notícias políticas, né, os fatos do dia. O portal G1 traz aqui na sua manchete, primeira manchete, o Morgantini, a seguinte informação: desigualdade para de cair. Para de cair. Para de cair. Isso. Esse é um... A desigualdade para de cair no Brasil após 15 anos e o número de pobres cresce, diz a organização não governamental. A Oxfam, que é responsável por fazer esse relatório desde 2002 no Brasil, tem coletado dados interessantíssimos em relação à desigualdade social, em relação aos números importantes aí para a formatação de uma sociedade no mundo inteiro, como, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, renda per capita, distribuição de renda, qualidade de vida, acesso à saúde, educação e saneamento básico, estes itens todos.
E o que ela descobre, né, o que ela verifica na análise dos seus dados em mais uma pesquisa, é que pela primeira vez, desde 2002, houve uma estagnação no combate à desigualdade social. Ou seja, ano após ano, desde 2002, quando começou a ser feita essa pesquisa, havia uma diminuição de pobres, pessoas na linha da miséria. Então, esse número ia caindo, até que chegou em 2016 e esse número parou. E a curva agora é outra, né? É de aumento. Alguns dados são muito interessantes, que é o que se levanta. Por exemplo, em 20 anos, de 98 até agora, houve uma queda na mortalidade infantil. Ou seja, nós tínhamos 32 mil crianças mortas, que nasciam mortas, ou dentro desses critérios sobreviviam há pouco tempo depois de nascida, para cada 100 mil habitantes. Esse número caiu para 14 mil, ou seja, caiu mais da metade. Agora esse número volta a crescer. Outro dado interessantíssimo, e aí a gente tem que falar sobre aquela chamada PEC do fim do mundo. Por que ela chama PEC do fim do mundo? É porque, com o congelamento dos gastos, houve uma estagnação no investimento de políticas públicas que combatem exatamente isso: desigualdade social, pobreza, mortalidade infantil. E hoje, não em termos percentuais, mas em termos de número, o investimento que nós temos hoje na área social equivale ao ano de 2011. Ou seja, imagine o quanto o Brasil não cresceu, o quanto de pessoas não vieram ao mundo, né? A quantidade de desafios que aumentaram em 7 anos, de 11 para 18, e mesmo assim, o número de investimentos, valor, a quantidade, é a mesma de 2011. Claro que o resultado, se você não investe mais, você não vai ter um resultado positivo. O que nós temos visto é que houve uma estagnação, né? Houve uma paralisação de um dos desafios, que talvez o desafio histórico mais importante do país, que é o combate à desigualdade social. Muito bem. O portal UOL, ele traz uma matéria aqui, uma manchete, com o Fernando Haddad. Diz o seguinte: elite econômica abriu mão de seu verniz ao eleger Bolsonaro, diz Haddad. Petista afirma que a agenda obscurantista de presidente ajudará a dar fôlego ao neoliberalismo. Uma entrevista, né, à Folha de São Paulo, o Haddad fez uma série de considerações. Né? Isso. Fernando Haddad foi entrevistado, a chamada entrevista de segunda, que é uma tradição aí da Folha de São Paulo, responsável, inclusive, por grandes manchetes nacionais. Eu preciso lembrar, por exemplo, que a história do mensalão envolvendo Roberto Jefferson foi revelada numa entrevista de segunda-feira no jornal Folha de São Paulo. Mas o que o Fernando Haddad faz nesta análise é justamente dizer que, se existia um perfil agressivo, selvagem na elite brasileira, de desinteresse ao combate à desigualdade social, de interesse em desassistir totalmente os mais necessitados, ela tinha ainda um tipo de verniz, guardava um tipo de elegância, ou seja, escolhia seus nomes com esse perfil selvagem, mas com um aspecto mais polido. Ele, inclusive, cita: eu achei que, e disse em 2016, que o nome do João Dória era seria ungido, porque é extremamente de fino trato, com suas falas, com seus gestos, e quando vai operar a máquina, faz de modo selvagem, né? Voltado para as elites, e deixando de lado essa população que mais precisa. E ele falou que a elite, dessa vez, perdeu esse verniz, ou seja, escolheu escancaradamente alguém com um perfil autoritário, antidemocrático, alguém que vocifera, né? Alguém que faz declarações contra negros, mulheres, minorias, classes sociais mais baixas, movimentos sociais. Então, essa é a análise, entre outras, né? Ele faz, inclusive, uma observação a respeito da relação com o Ciro Gomes, né? Do que aconteceu e do que, segundo ele, impediu o Ciro Gomes de ser candidato muito antes dele ser candidato e de ser vitorioso nas eleições. É uma entrevista que tem o seu valor a partir do momento em que
é alguém que acabou de sair de uma eleição e fez parte desse processo, né? No momento tão importante. 47 milhões de votos, né? 42 milhões de votos. Isso aí, mais ou menos isso, né? É isso, né? Porque o outro, o vencedor o vencedor acho que foi, eu sei que são, parece que é 57. Então foi 57 a 47. São 10 milhões de diferença, eu sabia disso, é isso aí. Acho que é isso. 47 milhões de votos. Isso, não é pouca coisa. 47 milhões de votos não é pouca coisa. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Anápolis é Notícia. Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da vinculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha Mais FM. O último mega festival do ano que vai parar Anápolis. Confirmado. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Juntos com ela, acredite. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, Jerry Smith. Rebola pra baixo, pota, rebola pra cima, faz um movimento novo. E mais, os estourados, Hugo e Guilherme. Eu só mandei mensagem, amor, pra fechar em grande estilo. Pela primeira vez em Anápolis, baile do Mario. Tudo isso em um só dia. Agende aí, sexta, dia 7 de dezembro. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Evento. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 99529-4013. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós
Nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje 26/11/2018. A gente traz para você as principais informações do dia, tudo que acontece no Brasil, em Goiás, no mundo inteiro, é claro, aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Um abraço para todo o pessoal que está conectado aqui com a gente, um abraço para minha amiga Ludmila, que está ligadinha no Anápolis é Notícia. Um abraço também para o Luciano Toledo, que deseja uma boa semana a todos nós, e seja uma semana agradabilíssima. E nós temos aí... Maria Santos, o Leandro Reis também conectados. Sim. Boa. Não, nós temos aí uma notícia, falou da Ludmila, ela nos traz uma informação que a gente precisa registrar aqui, dar os parabéns aí a todos os responsáveis envolvidos, que é a banda de fanfarra da escola Leni Lopes de Souza, né, que é a única banda do Brasil a ser tetracampeã nacional no concurso nacional de fanfarras. A banda é de Anápolis, né, e eles colocam aqui a banda da periferia, e conseguiu brilhar para o Brasil inteiro. Nós estamos pegando mais informações aqui, mas sobre a banda, mas já parabenizando aí a todos os que estão à frente aí e que vêm lutando para essa para esse competição lá precisaram fazer, né, vaquinha, pediram ajuda, né, população, e muita gente contribuiu, participou, né, e está aí o resultado, né, resultado positivo. Depois a gente vai trazer mais informações, viu, Lud? Se puder colocar em contato aí com a gente, o pessoal da banda, quem sabe a gente pode trazer mais detalhes sobre essa vitória aí dos anapolinos, não é isso? É isso aí. Muito bem. Bom, ainda no noticiário de hoje, deixa eu ver aqui o que nós destacamos. O UOL traz a seguinte informação. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Alvos da Lava Jato pressionam Câmara a votar mudanças na lei. Né? Aquela alteração na lei que é sobre a questão da perda dos direitos políticos e segundo informação do UOL, eles ainda não desistiram dessa ideia, né, de reduzir a penalidade referente à lei que estabelece a perda de direitos políticos. É uma queda de braço política agora, na tentativa de se rever alguns pontos da Lava Jato, principalmente depois que ela começa a chegar em alguns segmentos que, ao que parece, geram um desconforto maior. Agora vira uma queda de braço, porque se há uma representação política dentro do Congresso Nacional desses nomes, alguns deles envolvidos, alguns deles, inclusive, com ligações aí no governo que vai se iniciar no ano que vem de Bolsonaro, em especial o nome de Onyx Lorenzoni, porque tem envolvimento direto com a JBS, que está em um dos polos de investigação, junto com a Odebrecht e a OAS. Então, há, por um lado, essa pressão. E, por outro, há a figura do virtual ministro da Justiça, que é o ex-juiz, agora ex-juiz Sérgio Moro, que é o representante, que é o principal nome da Lava Jato, quem tocou a chamada força-tarefa, de não deixar com que ela se arrefeça, com que ela seja mudada, minimizada, com que ela seja enfraquecida de alguma forma. Acontece que isso torna agora uma luta interna. O que antes era uma disputa poderia ser uma disputa entre judiciário e a política nacional, o poder judiciário e o poder político do Brasil, governo executivo e legislativo, agora torna-se meio que uma briga interna. Meio que não. Torna-se, de fato, uma disputa interna. Porque, certamente, há nessas forças que são fundamentais para dar sustentação política ao próximo governo, Jair Bolsonaro, que têm interesse no arrefecimento da Lava Jato. Há forças políticas que têm envolvimento com a Lava Jato e que são importantes para dar sustentação política. Não é porque quer ou porque não quer, não. É porque vai precisar. É porque é assim que funciona. Né? A democracia de coalizão e tendo o Congresso como base de sustentação de um governo, é fundamental que você faça esse diálogo. Só que, por outro lado, existe um ministério cujo seu titular é o criador dessa força-tarefa, vamos dizer assim, é o principal rosto, né? É quem dá cara para a Operação Lava Jato, que é o Sérgio Moro.
Então, vai haver, certamente, um jogo intenso de uma disputa entre essas forças. E, claro, como espectador, está a opinião pública brasileira, né? Está principalmente o eleitor de Jair Bolsonaro, que defendeu muito nas redes sociais, nas ruas, e militou em favor da sua vitória, contando com isso, né? Contando com esse combate à corrupção. É preciso dizer que Jair Bolsonaro foi eleito sem nenhuma proposta, né? Sem nenhuma promessa, exceto a de que faria um ministério somente técnico, que não haveria nenhum tipo de envolvimento dos seus escolhidos com nenhum tipo de corrupção ou crime, ou nada que desabonasse suas trajetórias, e que faria um combate pleno à corrupção. Há quem já publique em suas análises aí, entre os cronistas de alcance nacional, de que Bolsonaro está perto de cometer o seu primeiro estelionato eleitoral, ao fechar o seu ministério, confirmando nomes que, na verdade, têm, inclusive, envolvimento com a Lava Jato. E, por um outro lado, tem alguém que, como eu disse, dá a cara à Lava Jato, que representa esse combate à corrupção, que é o juiz Sérgio Moro. Portanto, está estabelecido esse jogo de tensões, né, envolvendo políticos e envolvendo o Poder Judiciário. Bom, uma outra manchete do UOL é sobre o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara, ele promete independência de Bolsonaro e acalma siglas do Centrão. Parece que ele está conseguindo se rearticular para a reeleição na presidência, não é isso? Agora, rearticular, ele tem vários caminhos para se articular. Pode ser, inclusive, com os representantes que foram eleitos pelo PSL, né, envolvendo os apoiadores de Jair Bolsonaro, e pode ser também com o Centrão, e pode ser também com as bancadas que presume-se serem oposicionistas. Por os dois lados, ele consegue chegar perto dos números de votos e dialogar. Ele, é o que parece, tem uma extrema capacidade de diálogo com todos os setores na Câmara Municipal, na Câmara Federal, por isso que é importante frisar isso. A sua eleição se dá porque tem capacidade de diálogo. Agora, tão importante quanto vencer vai ser, ser explicado, vai se mostrar o como ele vai vencer, né? Com quais forças. Nesse momento, quando ele fala, olha, vou dar independência ao Bolsonaro, ele solta uma informação como essa, está na Folha de São Paulo, mas internamente ele vai lá conversar com o Gustavo Bebiano, vai conversar com o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro, vai conversar com os seus aliados correligionários aí do DEM, que já foram nomeados ministros. Então, há na verdade, uma série de negociações de lado a lado, né? E aí, claro, paralelo a isso, há uma força presente no Congresso, na Câmara dos Deputados, que é a articulação do PSL, que tem a segunda maior bancada dentro do Congresso, que quer legitimamente lançar o nome e ter um presidente. Falou, você já deu, nós somos do PSL, você já deu 3 ministérios aí para o DEM, nenhum para o PSL. Então deixa o PSL ficar com a Câmara. Essa é a base de argumentação. Muito bem. O Jornal Popular trouxe uma matéria aqui, aliás, foi sábado, se eu não me engano, exatamente no sábado, dizendo o seguinte, que Goiás, na frente, pagou apenas 32% dos convênios. Com a diminuição, o programa não chega à metade do que foi pactuado em obras com municípios. Prefeitos dizem esperar pagamento de parcelas ainda este ano. O detalhe, Henrique Morgantini, não sei se você reparou essa notícia, mas o detalhe é que nessa lista das cidades que não receberam os recursos para esse projeto plano, né, para o programa Goiás na Frente, está Anápolis. E o destaque aqui é exatamente o seguinte, Anápolis deixa de receber 4.600.000, sabe para quê? Para a construção de feiras cobertas. Ou seja, o feirão do bairro de Lourdes e o feirão da Alexandrina, de acordo com a notícia do Popular, vai ficar descoberto. A gente fica rindo dessa história. Porque a gente está acompanhando isso há muito tempo. 2 anos. Né? Não, e estamos falando, olha, desde junho do ano passado, quando foi anunciado isso, nós já estamos falando, esse negócio não vai funcionar, porque não existe
fazer uma parceria, dependendo do governo estadual. Olha, se fosse uma biboca, se fosse um município de 15 mil habitantes, a conversa seria completamente outra. Depende, sim, para sobreviver, de investimentos e parcerias com o governo estadual. Depende do governo de Goiás invista. Fazer um feirão, gastar 2 ou 3 milhões numa obra para um município, não precisa nem ser 10, 15 mil. Goianápolis deve ter um pouco mais do que isso. Ela depende, aquele município depende, aqui perto da gente, Goianápolis. Um município de 380 mil habitantes, depender do governo estadual para investir 2 milhões de reais, é um assinte. Isso é um absurdo. E nós já falávamos sobre isso, não por qualquer outro motivo, senão o único. É só entender o óbvio que você vai perceber que isso é uma tremenda lascada. E não deu outra. Nós estamos fechando o ano com 2 anos, vai ter 2 anos, que o feirão do Parque de Lourdes e da Alexandrina estão no chão, foram arrebentados, não foram construídos, está lá a céu aberto, não existe mais feirão. Por quê? Porque por uma decisão estratégica da Prefeitura Municipal de Anápolis, falou que ia pegar o dinheiro do Goiás na frente para fazer uma graça política, ou então o governador Marconi Perillo ia diluir, porque aí todas as obras que acontecem na cidade iam ter o DNA do Estado. Não contou com o mais provável. Não tendo obra, não ia ter DNA de ninguém, não ia ter nem sequer o DNA da própria obra. O que nós vemos hoje é uma gestão que sequer conseguiu fazer 2 feirões. Sequer conseguiu reerguer 2 feirões, que é chuvas. Aquelas chuvas que daqui a pouco vão aparecer de novo, porque nós conhecemos como é que é o clima-tempo na cidade de Anápolis, na região nessa época. Nós vemos chuvas fortíssimas que derrubam ponte, que engolem ruas. Nós lembramos aqui facilmente no ano de 2009, 2008, né? Não, foi 2009, quando uma parte ali da Pérola? Está lembrando da Pérola? Não, estou lembrando ali no centro, na Fayad Rana, quase encontrando ali com a contorno, a rua foi engolida. Metade da rua foi levada pela enxurrada, pela água ali do córrego. O importante vamos resolver. Você imagina se cai a rua e fala, não, peraí, vamos parar aqui, vamos ver aqui de quem que é a culpa, porque esse asfalto aqui é dos anos 60, alguém arrumou ele? Não. Caiu, foi força da natureza. Vamos arrumar. E aí, o que importa a partir desse momento o quão rápido você consegue agir, intervir para gerar segurança, gerar conforto, devolver o benefício, devolver o que a pessoa já tinha. Nós vimos isso nos dias 16, 18 de dezembro, 2 chuvas que arrebentaram com muita coisa em Anápolis, incluindo 2 feirões. E de lá para cá ninguém conseguiu resolver e colocou na conta do governo do Estado. Olha, o governo do Estado está aí, do jeito que está. Não deu conta de fazer nada, não deu conta de aplicar dinheiro, o dinheiro foi para outro lugar, não foi para Anápolis, aquele prestígio que dizia-se ter com a cidade, que a cidade gozava, olha, tem um prestígio muito grande, vou ter um protagonismo político importantíssimo. Ela ficou resumida a nomear um nome, nomear um sujeito para ocupar o primeiro escalão. Prestígio é obra, prestígio é dinheiro, prestígio é investimento, prestígio é transformar em ação. O que nós vimos até agora? É só apontar o que nós vimos em 2 anos desse prestígio todo que se falou. O que nós vimos até agora é isso. Tomou, inclusive, um cano. Não teve nem moral para ir lá pedir o dinheiro que tinha sido acordado, né? Que tinha sido conveniado. Pode ir no PROCON agora reclamar? No SPC? Pois é. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos receber aqui a doutora Regina Faria, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Que é um grupo que está tendo um desafio muito grande durante essa gestão. Não é? Historicamente, tem estabelecido várias lutas, mas ultimamente tem criado aí uma série, não só o Sindianápolis, vamos conversar com a Regina, como os outros sindicatos também têm se mobilizado muito. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural.
Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Rádio Mais. A alegria que contagia. Recado importante. Atenção, você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para a sua saúde, arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul, eu apoio essa causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia. Antes da nossa entrevista aqui com a nossa convidada, tem mais detalhes aí. Vamos dar um registro aqui. A história da fanfarra. É verdade, é o Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, né, que ocorreu em Recife, na capital de Pernambuco. Esse Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras teve como destaque aí a banda Anapolina, que foi a única banda de percussão tetracampeã em todo o Brasil, a banda de percussão Leni Lopes de Souza, que mais uma vez foi campeã. Anápolis teve uma outra banda lá do Colégio Estadual José Ludovico, que participou e tornou-se bicampeã na categoria Banda de Percussão Sênior, né? E aí o destaque para o maestro Paulo Sérgio da Mota, o Paulinho e a Tatiane Ferreira de Moraes Mota, que estão à frente aí, junto com um grupo de pessoas, mas estão à frente dessa parte técnica, né? O que interessa mesmo são os maestros coordenadores desse projeto. Ao todo, o Estado de Goiás contou com 8 bandas que participaram. E aqui o Paulinho nos manda a mensagem, a gente já parabeniza, congratula aí a toda a moçada envolvida nesse fato que é histórico, né, que leva a Anápolis para o Brasil inteiro nesse segmento das bandas de percussão, que ele pede que sejam citados aqui quem os ajudaram, né, os políticos, os vereadores, deputados que ajudaram, e ele cita aqui, por favor, cite aqueles que nos ajudaram nessa viagem, que foram o vereador Antônio Gomide, a professora Geli e Lizia Pós e o deputado Rubens Ottoni. Né? As informações, então, são da banda, né, que sagrou-se campeã. Muito bem, parabéns, né, a toda a equipe. Isso aí, valeu a pena, então, o trabalho. Muito bem, nós estamos recebendo no nosso programa a doutora Regina Faria, ela que é presidente do SINDI Anápolis, para falar conosco sobre o impasse que há
atualmente entre os servidores públicos municipais e o prefeito Roberto Naves, a prefeitura. Bom dia, Regina, prazer recebê-la. Bom dia, é um prazer estar aqui, até passando as informações em primeira mão. Muito bem. Bom, amanhã tem a previsão de uma assembleia, não parece, né? Amanhã Exatamente. Depois quer dizer, nós já tivemos a terceira mobilização consecutiva e, na realidade, então o prefeito não se recebeu porque estava difícil ele conseguir na agenda dele, né, um horário para os servidores, mas após a última mobilização, que foi bem intensa, nós tivemos mais de 600 servidores, eu acredito que nos últimos anos foi realmente a resposta maior de servidores, né, que geralmente se sentem pressionados pelos gestores para não participar, mas eles realmente foram à mobilização e nós caminhamos e o servidor teve a possibilidade de demonstrar a sua indignação pela questão da titulação. Por quê? A titulação ela foi aprovada em junho, no último dia de junho de 2016, para ser implementada 18 meses. No caso da administração centralizada, seria julho de 2018. Então, quer dizer, a lei já existe, ela já está em vigor, ela já deveria ter sido implementada e isso gerou uma expectativa muito grande nos servidores. Alguns, inclusive, se mobilizaram e fizeram curso e tal para conseguir um percentual de aumento do salário base, né? E, no entanto, os processos, mais de 1.000 processos foram analisados exaustivamente. A equipe toda são de servidores representando os sindicatos e da administração, então trabalharam arduamente em cima desse processo e, no entanto, tem a frustração de ainda não vislumbrar qual é a alternativa para que seja pago esse direito, né, que já é um direito. Regina, qual que é o percentual de servidores que estão diretamente sendo prejudicados ou não estão recebendo, que estão com relação à titulação? Claro que, como é uma lei, potencialmente é para todos. Qualquer um que tiver um curso de aprimoramento, ele deve ser reconhecido. Mas hoje, o impacto disso? São 1.100 servidores. Quer dizer, nós retiramos os professores que já têm a titularidade há muitos anos, então os professores já, inclusive, a gente pleiteou até por isonomia, com o plano dos professores, né? Me parece que data de 2007, a titularidade, anterior até o plano de cargos foi 2009, então a gente já vinha pleiteando isso, após a aprovação do plano de cargos, foi em 2009, e aí conseguimos agora, em 2016, então, mais ou menos 1.100 servidores que estão pleiteando, que já têm esse direito, porque já têm os títulos, né? Eu faço essa indagação, porque a lei é para todos. Nós temos quantos servidores, mais ou menos? Cerca de? 8.000. 8.000. 8.000 servidores com os professores. Então nós pensamos o seguinte, olha, não dá para atender tantas de uma vez, não tem condição, são 8.000. Não são 8.000. A lei, ela vai ter uma projeção para 8.000, para 10.000, para quantos forem os servidores. Mas hoje, nós estamos falando do universo de 1.100 servidores que a gestão não está dando conta de atender, porque está dizendo que não tem condição, sei lá, técnica ou de qualquer outra ordem, para atender. São 1.100 pessoas que gastaram tempo, dinheiro, ficaram fora do convívio da sua família, não tiveram lazer, investiram e hoje não conseguem. Pensando em quê? Venho aprimorar, vou melhorar, e vou, inclusive, melhorar meu salário. Com isso, eu vou dar uma condição melhor para a minha vida, para a vida da minha família, vou ganhar mais, enfim, tudo isso. Mas aí entra a questão de a gestão municipal optar por não pagar o que está na lei, né? Por não cumprir o que está na lei. Quais são os próximos passos, Regina, dessa mobilização de vocês? Vocês tiveram uma reunião? Exato, uma reunião. Nessa reunião, o que acontece? Eu não consigo entender realmente qual é a motivação da prefeitura por não pagar. Em determinado momento, quer dizer, nós temos uma comissão de titulação que ela reuniu inúmeras vezes do ano passado para cá. Inclusive com a procuradora, a Luciana Garcia fez parte da comissão, os representantes do sindicato, o Geraldo Lino pela administração e a Marta pelo RH, né? Então, nós tivemos diversas reuniões. Nessas reuniões ficou acertado que iria pagar em novembro.
Então, já em ata foi assinado que o compromisso que não poderia pagar em julho, em função do impacto, mas que poderia pagar em novembro. Então, a administração, planejamento e ação, né? Então, deveria saber que planejou-se pagar em novembro. Depois, em setembro, eu, por acaso, encontrei com o secretário Geraldo Lino, que me falou que não iria pagar, porque o Síndico de Anápolis tinha entrado numa uma representação em abril, questionando a questão de comissionados. Isso foi até deliberado numa assembleia, os servidores estavam indignados, porque de junho do ano passado até julho desse ano foram congelados todos os acessos ao plano de cargos, a qualquer tipo de vantagem. A nossa negociação de database foi simplesmente a reposição salarial da inflação, porque não poderia, em função do índice de gasto pessoal, estar acima do que prevê o índice providencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a hora extra não poderia ser pago, nada, tudo congelado. No entanto, continuamos contratando comissionados e, ao mesmo tempo, promovendo. A gente via no Diário Oficial, né, que sempre essa mobilização, e os servidores pressionando o sindicato. O que o sindicato está fazendo em relação a isso? Né? Então, nós fizemos um levantamento numa assembleia em abril, ficou deliberado que a gente entraria com a representação questionando se estava correto no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Mas só para eu entender, Regina, esse questionamento sobre os comissionados que o Síndico de Anápolis fez, que o sindicato faz, ele não impede legalmente, não causa nenhum impedimento na titulação. Isso é, pelo que eu entendi, uma retaliação? Nenhum. Bom, é por isso que eu falei que você entendeu, eu já perguntei várias vezes, isso é uma retaliação, então eles afirmam que não, mas não tem como ver de forma diferente. Por quê? Nenhuma. Só que eles vincularam, entendeu? Então falaram que enquanto não houvesse a resposta do questionamento do sindicato, que eles não poderiam pagar a titulação. Então, né, como que se culpasse o sindicato, jogasse a culpa sobre essa questão. Eu estive no Tribunal de Contas nesses últimos 2 meses, 2 vezes, uma para saber isso. E lá, a mesma conselheira que deu que estava analisando essa questão dos comissionados, falou que uma coisa não tinha nada a ver com outra e que ela nem iria citar a titulação, porque não era objeto, né? Então, se eles estivessem esperando, iam esperar por muito tempo, porque não iria vir resposta nenhuma. Eu trouxe essa resposta, então eles resolveram fazer um questionamento direto sobre a titulação. E fizeram, entendeu? Só que aí eu voltei no tribunal, quando eu voltei lá, a mesma pessoa falou assim, a questão da prefeitura está aqui. Você pode, por favor, levar um recado para o prefeito? Não compete ao tribunal analisar a questão se a lei é legal ou não. Ele tem que ir para o Tribunal de Justiça, entendeu? Então, ele bateu na porta errada. E eu trouxe a resposta, entendeu? Que bateu na porta errada. Aí eles começaram a pressionar para o sindicato entrar na justiça, entendeu? E a história do sapo, cai na terra ou cai na água, então eu vou falar que eu quero cair na terra para jogar na água. Se a prefeitura quer que eu entre na justiça, eu não vou entrar. Entendeu? Porque, com certeza, não é bom para os servidores que a gente entre na justiça. Luciana, vocês tiveram uma reunião, eu queria saber do saldo, objetivamente, qual que é a programação a partir de agora? Qual foi a alegação? A alegação a gente já revelou. Qual foi a combinação que aconteceu dessa reunião? E já emendando uma outra questão. Me parece que há rumores, não sei se foi encaminhada, não tenho essa informação, mas há rumores de que vai ser encaminhada à Câmara Municipal uma nova lei para tratar desse assunto. Há algum tipo de temeridade por parte do sindicato que essa lei venha para fazer como fez com outros benefícios, suspendendo, e aí o que é ilegal hoje, que é não cumprir a lei, deixa de ser ilegal? Então, olha só, na realidade, o prefeito disse que nós podemos fazer um documento, ele faz questão absoluta que tenha, por exemplo, em janeiro, que é o momento onde vai ter o índice abaixo do índice prudencial e, ao mesmo tempo, o impacto já feito do que essa titulação vai causar, tanto na administração como no ISA, né? Então, em janeiro, ele garante que tem esses dados e que aí ele mandaria
Antes do dia 20, ele mandaria para a Câmara, em caráter de urgência e tal, uma lei, a mesma lei. Todos os advogados que eu consultei falam que não tem necessidade, porque a lei já existe, entendeu? Não tem necessidade de você mandar a mesma lei. E a nossa preocupação, vai alterar alguma coisa nessa lei, né? Porque se está indo para a Câmara, então ele fala que não, que ele assina um documento garantindo que ele manda a lei da mesma forma. Realmente, nós temos observado, e foi o questionamento do tribunal, nós temos uma procuradoria, a doutora Edmar conhece, com muita competência, são procuradores de carreira, com muita competência. A Luciana Garcia, ela participou conosco das reuniões, e na última reunião, quando se questionou qualquer coisa nesse sentido, ela falou assim, gente, eu não estou entendendo. A última reunião que eu tive foi em julho, estava tudo ok, entendeu? Já iria pagar em novembro, estava tudo ok. Nós não fomos questionados sobre nada em relação da lei. E, no entanto, o próprio tribunal falou, por que estão buscando aqui no tribunal se tem uma procuradoria com capacidade de estar assessorando o prefeito nessa questão, né? E realmente fica a dúvida, por que mandar uma lei? Os nossos direitos, eles mantêm, os servidores fiquem tranquilos. Os direitos de julho até agora, ou até o momento, se eles não pagarem o retroativo, nós temos esse direito que podem ser questionados judicialmente, né? Porque a lei já deveria ter sido implementada. Agora, mesmo que ele suspenda ou questione a legalidade da lei, qualquer coisa nesse sentido, nós continuamos tendo direito, até prova em contrário. E agora, mandar uma outra lei é a condição que ele colocou na última reunião. Nós tínhamos 2 advogados na reunião, era o Sérgio Jaime, filho do Sindianápolis, advogado do Sindianápolis, e a doutora Cássia, que é uma excelente advogada nos aspectos da administração pública, né? E, inclusive, eu pedi que ela se posicionasse, ela se posicionou durante a reunião, que não via sentido de mandar uma outra lei. No entanto, o prefeito não abre mão. Então, nós decidimos, vamos levar isso para os servidores. Por quê? Quais as alternativas? Uma seria entrar na justiça. O sindicato não vê com bons olhos. Por quê? Isso demandaria tempo. O juiz, que o doutor Carlos, né, Eduardo, Carlos Eduardo, né, da Fazenda Pública, ele geralmente não concede liminar, sabe? Muito dificilmente ele dá. Vocês vão ficar ainda mais longe de uma solução. Na verdade, se entrar com a ação judicial, a lei vai ficar sob júdice, né? Então, vai ter que aguardar a decisão. Isso querem. Para a administração, isso é bom. Eles perguntaram 10 vezes para mim, mas o sindicato, vocês entram tanto na justiça, não vão entrar em relação a isso? Eu falei, dessa vez eu não vou entrar. Gina, nós tivemos, no primeiro semestre desse ano, a primeira greve da educação no município de Anápolis. Fato não ocorria, a primeira greve em 10 anos, né? Fato não ocorria há uma década. Para a Voz de Anápolis, você deu uma declaração ao repórter Paulo Roberto Guerin dizendo que a mobilização que vocês fizeram, que começou no Centro Administrativo e terminou na Câmara, foi a maior mobilização dos últimos 10 anos. Exato. Você tinha dito isso, de agregar, você falou agora que agregou muita gente. O que está acontecendo? O que é o resumo desse momento que nós estamos vendo com greves, com essa mobilização, parece com essa ausência de diálogo? Que visão histórica? Você está há quanto tempo à frente do sindicato? Na realidade, desde 2003, mas como presidente desde 2007. Isso. Que apanhado que você faz do cenário que estamos vivendo hoje? O que eu vejo é o seguinte, a greve nós tivemos na época do Pedro Sayum. Nós tínhamos 5 salários atrasados, e realmente foram momentos muito difíceis, e conseguimos, no final do mandato dele, ele pagou os 5 salários em função da força, nós realmente entramos na justiça na época, e tivemos também a questão a lei orgânica que prevê o pagamento até o 5º dia útil, então, até daquele momento até então, a gente não recebia, mas começamos a ter o direito já existia, mas passou a ter uma decisão judicial para cumprir o direito, né? Então, e o salário ele ficou em dia
Até então. É interessante que até hoje muita gente fala que foi o Pedro Sayão, né? Foi ótimo e tal. Mas os sindicatos, eles realmente tiveram muita greve naquele momento, a mobilização foi intensa, e a gente teve um resultado positivo. De lá para cá, logo depois, o Gomide, que era o vereador que nos apoiava nesses percursos de Goiás, subir Goiás, descer Barão, ele é ao nosso lado. E ele conhecia os anseios dos servidores. Então, com ele, logo que ele entrou, a gente conseguiu cumprir a questão do plano de cargos, né? Então, muitas demandas que estavam reprimidas, elas começaram a ser respondidas. É óbvio que, por exemplo, o plano de cargos, ele trouxe um impacto muito alto, porque o salário, o menor salário base estava muito abaixo do salário mínimo, tipo 40% abaixo do salário mínimo. A gente ganhava R$400, né? Exato, era 380. O salário mínimo era 800, me parece 580. Dava uma diferença boa, entendeu? E isso tem um impacto grande, era 360, parece, o salário. E, então, quer dizer, isso deu um impacto grande. Então, o plano, ele ficou a desejar em relação ao pessoal de nível superior, em relação a várias outras questões. É óbvio, né? Não foi um plano perfeito. E tanto é que depois a gente fez algumas alterações e colocamos na pauta a necessidade de uma alteração, porque muitos servidores estão no aguardo dessas alterações. No entanto, então ficou reprimido. E outras demandas, nesse período, foram respondidas, né? E agora, o que aconteceu? A gente começou a ter a questão da titulação a ser já estabelecida e do plano de cargos, que, na realidade, nós tivemos uma reunião, depois de muita pressão, e ficou no aguardo de resolver a questão da titulação, para poder, ao mesmo tempo, como é que você faz uma reunião de plano de cargos, ouvindo o secretário? Se aumentar 1 centavo, eu não discuto. Quer dizer, como assim? É óbvio que o plano de cargos você vai mudar em tabelas, você quer mexer e adequar, né, o que está realmente necessitando. E, no entanto, eles falam, não, se tiver 1 centavo, a gente não discute. Então, está difícil. São discussões, reuniões exaustivas que a gente não avança, né? Os servidores estão realmente, mais do que decepcionados, estão indignados. Realmente, eu percebo há muito tempo que eu não via servidor tão indignado. Nas redes sociais a gente percebe. Se os servidores fossem mais proativos, eu acho que a gente também estaria com mobilizações mais intensas, porque a gente percebe nem todos participam. Você fala de greve, uma paralisação? Isso, porque muita gente está na fase já esperando para aposentar. Nós temos uma idade média alta, né, de servidores já próximo de aposentar. São servidores que não acreditam mais, estão cansados. Então, eles realmente não participam até pela própria condição, né, de estar numa reta final. Né? Qual que é o próximo passo? Só para a gente encerrar, estamos em cima, né, irmã? Mas, rapidamente, qual que é o nosso próximo passo? A Assembleia de amanhã, nós vamos colocar qual foi a proposta do prefeito, né, e deliberar se a gente aceita ou não, porque ele propõe pagamento em janeiro. Qual que é a tendência? Bom, eu fico na expectativa, eu não sei, os servidores são revoltados, mas qual a outra alternativa que nós temos? Ficar mobilizando, nós vamos provavelmente chegar até janeiro, né? Final de ano, início de ano, a gente sabe que a mobilização é menor nessa fase, né, de Natal, Réveillon, a gente não consegue mobilizar muito. Então, é isso que nós vamos ponderar e colocar para os servidores. Eu pedi ao advogado para fazer o documento, para a gente, caso exista a possibilidade de acatar a proposta, que a gente já delibere sobre o documento também. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a doutora Regina por participar conosco e fica aberto o espaço, né, sempre que tiver informações sobre os sindicatos, sobre os servidores. Nosso espaço está aberto. Amanhã qual horário que é a reunião? 8 horas. Então, 8 horas possivelmente, em frente ao a gente vai ter algumas informações aqui no programa de amanhã.
isso, com certeza. Com certeza, é. Muito bem, eu só quero registrar aqui, antes de terminar, a participação do Luciano Toledo, a Maria Santos, o Leandro Reis, a Maria Cecília Rezende desejando bom dia para você também, Maria. A Ana Castro desejando bom dia a todos os anapolinos, e ela diz o seguinte: pela primeira vez vejo nesta administração uma questão de direitos adquiridos dos servidores públicos efetivos sendo impedidos por este prefeito. É uma falta de respeito com o servidor público, principalmente com a cidade de Anápolis. Então, a indignação da Ana Castro aqui participando, né, achando que o prefeito desrespeita direitos adquiridos dos servidores. E abre uma nova fase, né? O que ela está dizendo, abre uma nova fase. Porque uma coisa é questionar isso. A Regina fazer uma reunião falou assim: o salário mínimo tem que ser 5 mil para o servidor, porque ele merece. Tem gente que realmente o servidor merece. E vai ter gente que fala: não merece, não é por aí, não. Quer dizer, esse é um debate. Agora, um debate, você fala assim: olha, tem como, por gentileza, por obséquio, prefeito, o senhor cumprir a lei? É só isso. É uma discussão que é fora da realidade. Isso que a Ana está falando. É fora da realidade. Olha, tem como se cumprir o que já está combinado? É só isso. Outra coisa, né? Se estava combinado desde 2016, né? 2016. Isso. Planejamento e ação, né? Por que deixou agora para dizer, não, tem que fazer uma nova lei, tem que mandar para a Câmara, tem que discutir de novo? É planejamento e ação ou é embromação? Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a todos que participaram conosco. E amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, nós estaremos de volta. Obrigado à professora doutora Regina. Pode chamar de professora? Mas já fui professora também. E ao Henrique Borgantini, a nossa equipe, aquela equipe que está nos bastidores. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Mais FM. Anuncie no rádio.